Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai continuar o diálogo que a gente começou aula passada, né? A gente estava falando sobre atividades profissionais e aí a gente estava... O nosso diálogo era o seguinte, né, gente? A gente tem uma professora, a Frau Sommer, e a gente tem uma apresentadora, a Frau Kozlowska, que está falando um pouco sobre o trabalho dela, né? Ela é Projektmanagerin, ela é gerente de projetos. E os estudantes da Frau Sommer estão fazendo perguntas para ela sobre o trabalho dela. O que é ser gerente de projetos, né? É isso que está acontecendo agora. E agora, nessa segunda parte do nosso diálogo, né? A gente vai começar com o Thomas fazendo perguntas também para a Frau Kozlowska sobre o trabalho dela. E aí vamos continuar entendendo aí o que uma gerente de projetos numa escola de línguas faz, tá? Mais importante pra gente não é gerente de projeto, não é escola de línguas, é entender aí como é que a gente fala do nosso trabalho, né? E a gente vai fazer da seguinte forma: primeiro eu vou ler para vocês em alemão, depois a gente vai traduzir aí, vai entender o texto, estudar o texto em português. Então vamos lá. O Thomas diz: Wer kümmert sich um die Bezahlung? Frau Kozlowska diz: Ich erstelle die Rechnung, aber die Buchhaltung stellt sicher, dass die Kunden diese auch bezahlen. E aí a Lehrerin Frau Sommer, né, a Lehrerin é a professora, faz uma pergunta, né? Haben Sie noch andere Aufgaben? Ja. Ich berate Kunden nicht nur persönlich, sondern auch per Telefon oder E-Mail. Ich mache Bildungscontrolling, das heißt, ich kontrolliere die Anwesenheit der Teilnehmenden, helfe den Lehrkräften, wähle Kursmaterial aus und am Ende des Kurses erstelle ich die Zertifikate der Schüler. Ihr seht, meine Arbeit ist abwechslungsreich. Deswegen macht mir meine Arbeit Spaß. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O que o Thomas perguntou? O Thomas perguntou, wer, quem. O kümmert sich é cuida, tá? Kümmert sich é cuida. É o verbo sich kümmern, que significa cuidar. E a preposição que esse verbo pede é Quando eu cuido de algo, ich kümmere mich etwas, né? Então, aqui é quem cuida, aí eu tenho que é o de, e die Bezahlung, o pagamento, né? Então, quem cuida do pagamento? Aí a Frau Kozlowska diz, ich erstelle die Rechnung. Eu erstelle, faço. Ich erstelle, eu faço. Die Rechnung é a conta, tá? Então, e a conta não só no sentido da conta matemática, mas também no sentido da fatura, né? Então, eu faço a fatura, eu faço a conta, aber, mas, die Buchhaltung. Die Buchhaltung é a contabilidade, tá? Então, é o setor ali de contabilidade. Die Buchhaltung, a contabilidade. Stellt sicher. Sicherstellen, isso aqui é tudo junto, tá? Tá escrito separado porque é um verbo separável, mas a ideia aqui é toda comum. Sicherstellen significa certificar-se. Sicher é colocar. Stellen é colocar. E sicher é certo. Então, colocar certo aqui vai ser no sentido de certificar. Então, a contabilidade se certifica, de Buchhaltung stellt sicher, né? Então, a contabilidade se certifica das que die Kunden, os clientes, essas o quê? O esta, né? A conta, né? A fatura. Auch também, bezahlen, pagam. Então, eu faço a fatura, mas a contabilidade aqui se certifica de que os clientes paguem, né? Aí a Frau Sommer pergunta, haben Sie noch andere Aufgaben? Haben é ter, Sie, você tem andere, outras, Aufgaben, tarefas. E o noch é o ainda, né? O noch ali, depois do Sie, noch é ainda. Você ainda tem outras tarefas? E aí a Frau Kozlowska vai continuar descrevendo as tarefas dela. Ela diz, ja, sim, ich berate Kunden, eu aconselho clientes, eu berate no sentido de aconselhar, de ajudar, de dar orientação, né? Melhor, eu oriento os clientes, nicht nur persönlich, nicht não, nur somente persönlich, pessoalmente. Então eu oriento os clientes não somente pessoalmente, sondern auch, mas também, tá? O sondern aqui é o mas e o auch também, mas também per telefone, por telefone oder E-Mail ou e-mail. Und ich mache Bildung Controlling.
Und ich mache, e eu faço, Bildung, aqui é educação, tá? Bildung é educação e controlling é controle. Então, controle educativo, controle pedagógico. O que isso significa, né? Isso que ela vai explicar agora. Das heißt, esse das heißt vai significar isto é. Ou seja, quando eu quero explicar alguma coisa, né? Eu faço isso é, né? Eu faço aquilo e aquilo outro. Quando eu quero explicar mais atentamente, com mais calma, aquilo que eu vou fazer, com mais detalhe, eu digo das heißt. Significa isso é. Então, eu faço o controle pedagógico, isso é, ich kontrolliere die Anwesenheit der Teilnehmenden. Eu controlo die Anwesenheit, a presença, Anwesenheit, a presença. Inclusive, né, quando a gente fala de Anwesenheitsliste, é a lista de presença. Então, eu controlo a presença der Teilnehmenden. Teilnehmenden são os participantes, tá? Então, eu controlo a presença dos participantes. Helfe, ajudo. Den Lehrkräften, Den Lehrkräften são os professores, tá? O corpo docente ali, eu vou chamar de Lehrkraft ou Lehrkräfte no plural, tá? Então, eu ajudo os docentes. Wähle Kursmaterial aus. Aqui o verbo é auswählen, tá? Auswählen. Tá separado aqui com aus lá no final, porque são verbos separados. Se você já viu isso, maravilha. Se você ainda não viu, não se preocupe. Mas auswählen significa escolher. E Kursmaterial é o material do curso. Então, eu escolho o material do curso. Und am Ende des Kurses, no final des Kurses do curso, e no final do curso, erstelle ich, eu faço, die Zertifikate, os certificados der Schüler, dos alunos, tá? Então, o que ela faz? Isso tudo aí. Ela controla a presença dos participantes, ela ajuda os professores, os docentes, ela escolhe material para o curso e no final do curso ela ainda faz, né, gera os certificados do curso. Inclusive esse erstellen aí é esse gerar, né? Eu gero, até a gente viu ali no Ich erstelle die Rechnung, eu gero a fatura, eu gero os certificados. Ihr seht, vocês veem, né? Ele tá falando ali com todos os alunos ali. Ihr seht, vocês estão vendo, né? Vocês veem. Meine Arbeit ist abwechslungsreich. Olha esse palavrão aí. Abwechslungsreich. Que significa variado, né? Algo que é cheio de mudanças. Abwechslung é mudança, né? E reich é rico. Então, algo cheio de mudanças, variado, algo que não é todo dia a mesma coisa. Então, meu trabalho é variado. Deswegen, por isso, né? Deswegen é por isso. Macht mir meine Arbeit Spaß. Spaß machen. Então, o verbo macht, que está ali na segunda posição, e o Spaß no final, eles são uma expressão só, apesar de eles estarem separadinhos aí. Spaß machen significa divertir, ser divertido, tá? Ser divertido. O sujeito aqui é o meine Arbeit. Então, meu trabalho é divertido. E minha é pra mim. Então, por isso, meu trabalho é divertido pra mim. No sentido de, por isso que eu gosto do meu trabalho, porque ele é variado. E aí, a professora diz, vielen Dank, muito obrigado. Dass Sie, que você, né? Muito obrigado, que você. E aí, lá no final, tem geteilt haben. Esses são os verbos, tá? Como isso aqui é uma oração subordinada, se você também não viu uma oração subordinada, não se preocupe com isso. Mas esse das, aqui no início da oração, ele cria uma oração subordinada. O que isso significa? Que o verbo, que geralmente estaria ali no meio da frase, na segunda posição, vai para a última posição. Por isso que o haben está lá na última posição. Geteilt haben é dividiu, é o passado de teilen, que é dividir. Geteilt haben é dividiu. Então, muito obrigado que você dividiu ihre Erfahrungen, suas experiências, tá? Erfahrungen são experiências, mit uns, com nós, né? Conosco. Então, mit é com, uns é nós, conosco, tá? Então, muito obrigado que você dividiu as suas experiências conosco. Muito obrigado por ter dividido a sua experiência conosco, né? Então, esse aí foi o nosso diálogo entre a Frau Sommer, a professora, a Frau Kozlowska, e os alunos aí da Frau Sommer. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adoro sempre aula com diálogo. Então, é isso aí. Das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar um like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!